João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa passagem aqui, sobre o novo nascimento, parece que então, Nicodemos chega e faz uma pergunta para Jesus. E Jesus dá uma resposta que parece que não tinha a ver com aquela pergunta que ele tinha feito. Jesus dá uma interrompida nele e diz: olha, é preciso que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. Irmãos, tem lugar aqui? Eu vou pedir para os irmãos ir um pouquinho para o lado dos dois aqui, tem como? Só para os irmãos ali sentar também. Irmãos, pode entrar, tem lugar aqui ainda. Me ajuda aí, Ellen, por favor. Se os irmãos puderem chegar e sentar para a ponta, fica mais fácil. Glória a Deus. Mas volta para cá. Então Jesus vem e diz para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Todos nós, como seres humanos, somos nascidos dos nossos pais. Viemos de alguém. Mas a Bíblia diz que esse é apenas o primeiro nascimento. Para que nós possamos estar aptos ao reino de Deus, para que nós possamos ver a Deus e o seu reino, é necessário que nós tenhamos um segundo nascimento. É necessário que nós nasçamos segunda vez. É importante demais, todos nós temos a compreensão correta. Você que está aqui nos visitando pela primeira vez, você que já está conosco aqui há tempos, você que talvez é a primeira vez que você põe os pés dentro de uma igreja cristã, evangélica, você precisa entender a respeito da doutrina do novo nascimento, de que nós temos a necessidade de nascer de novo. Talvez você já fez a pergunta que eu fiz um dia. No meio de tantas religiões, no país que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, com centenas e centenas de religiões, qual é a correta? Você já fez essa pergunta? Religião A, religião B, C, são tantas, são várias, mas qual eu devo seguir? Qual religião é a religião correta para que eu possa entrar nesse caminho? Talvez você já se indagou assim como eu me indaguei várias vezes. Um dos motivos que me faz ser cristão evangélico está aqui nessa passagem que eu acabei de ler para vocês. A doutrina do novo nascimento. Eu poderia citar para você N motivos do porquê que eu sou cristão. Várias coisas. Eu poderia citar para você o porquê que eu creio na inerrância da Bíblia, falando a respeito das profecias. Quantas e quantas profecias a Bíblia fez e tem se cumprido a cada dia. Para você ter uma ideia, só a respeito de Jesus são cerca de 300 profecias. Só a respeito dele, onde ele nasceria, onde ele viveria, como ele morreria. E para você ter uma ideia, para que apenas 8 dessas profecias se cumprissem ao acaso, a probabilidade seria de 1 vezes 10 elevado a 18, ou seja, 1 seguido de 18 zeros. Para que apenas 8 profecias a respeito de Jesus, que tem cerca de 300, se cumprissem ao acaso. Por exemplo, olha a profecia que diz a respeito dele: ele vai morrer no madeiro. Mas você pode questionar dizendo: olha, mas isso aí pode ser coincidência? Eu creio que não. Porque foi profetizado milhares de anos antes que Jesus morreria no madeiro. E a morte por crucificação surgiu com o Império Romano, quando Jesus vivia naquela época. Como que pode algo ser tão perfeito assim? Várias e várias. Que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Lembra quando Jesus está ali crucificado, e eles vêm e quebram os ossos da perna de um ladrão, quebram do outro, que era um jeito de abreviar a morte. E então eles chegam em Jesus para quebrar a perna dele, para que ele pudesse morrer rápido, para que o sábado não entrasse. E então na hora que eles vão quebrar, eles olham e dizem: não precisa, ele já morreu. Aí a Bíblia diz: para que se cumprisse o que foi escrito, nenhum de seus ossos seria quebrado. Por que eu não creio nas profecias de outras religiões que não seja a Bíblia? Quantos aqui já ouviram falar que o mundo ia acabar em 2012? Levanta a mão. Nós estamos aqui em 2015, aleluia, não acabou. Primeiro era no ano 2000. O pessoal tinha medo: chegou o ano 2000, não casei ainda.
Não acabou no ano 2000, não acabou no ano 2012. Eu creio na Bíblia também pela historicidade da Bíblia. Você pode acompanhar, porque a Bíblia não é apenas um livro divino, mas também um livro histórico. Ela tem datas, dá o nome de reis, nome de impérios, e se você acompanhar a Bíblia com a história secular, você vai ver que nada do que está escrito aqui se contradiz. Além da influência que a Bíblia exerce em vários países, por exemplo, na Constituição Americana. A base da Constituição Americana, o país mais próspero do mundo, é a palavra de Deus. Eu poderia dar esses motivos para você, mas eu quero citar apenas esse texto que eu acabei de ler. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio que o cristianismo bíblico é a única religião correta por causa dessa doutrina que fala do novo nascimento. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Pode procurar em todas as religiões que você quiser. Você não vai ver nenhum lugar que fala sobre o novo nascimento. Você vai achar novos mandamentos, você vai achar novos ensinamentos, mas novo nascimento e nova vida, apenas Jesus Cristo que oferece. E essa é a resposta lógica para os problemas da humanidade. Eu sei que hoje se discute sobre como melhorar o nosso mundo, como melhorar o nosso país, mais educação, mais dinheiro, e tudo isso são coisas válidas. Mas eu venho falar para você, a não ser que o homem nasça de novo, nada dessas coisas surtirá efeito. Não sei se você lembra, Charles Darwin disse que o nosso mundo está evoluindo. E o que é uma mentira? Ele crê que nós fomos evoluindo, que era o macaco, depois tem o elo perdido, que está perdido até hoje, você sabia disso? Continua perdido ainda esse elo. E depois tem o chimpanzé, depois tem os nossos avós, pai e a gente. Ele diz que o mundo tem melhorado, mas nós vemos que não é isso que acontece. O mundo só tem piorado. Olha para o século passado, por exemplo, não vamos nem tão longe. Olha para o século passado, Revolução Industrial, Iluminismo, o século das pessoas iluminadas. Agora nós temos o conhecimento, temos tudo o que nós precisamos para sermos moralmente melhor, para termos uma vida melhor. E no século do Iluminismo, aconteceu as 2 maiores guerras mundiais. Centenas de milhares de pessoas morreram. Por que o mundo não melhora? Porque não basta apenas trocar estilos de governo, mas é necessário trocar o coração do homem. É necessário dar a ele uma nova vida. Eu quero passar aqui apenas 2 princípios. Põe o primeiro, por favor, Otávio, dessa história. Primeiro, educação é ótimo, mas não resolve o problema do homem. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Educação é ótimo, mas não resolve o problema do homem. Como eu disse, no século passado, a bandeira que o iluminismo levantou era a seguinte: se atingirmos o conhecimento, alcançaremos um padrão de vida e de moralidade melhor a cada dia. E eles obtiveram conhecimento e nós temos crescido a cada dia mais em conhecimento. Só que nós vemos que não tem funcionado. A diferença do iluminismo para o cristianismo é a seguinte: o iluminismo tirou o Deus da salvação e colocou ele de lado. E então introduziu no trono o Deus da razão. Precisamos ser iluminados. Inteligência, estudo. E isso então vai resolver. E nós sabemos que não resolve. O comunismo de Karl Marx dizia o seguinte: a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga alucinógena. Ele dizia o seguinte: não precisamos de Deus. Precisamos de entendimento. Precisamos de ciência. Religião é apenas para dopar aqueles iletrados, aqueles ultrapassados e retrógrados. Mas nós vemos que ele, seu comunismo, não melhorou o mundo. Ao contrário, só piorou. Seu comunismo matou mais pessoas que as 2 grandes guerras juntas. E eles dizem que nós precisamos de conhecimento. Como eu disse, conhecimento, educação é ótimo, mas não resolve o problema da humanidade. Não resolve o nosso problema. O mundo acha que a educação vai resolver. Eu não estou fazendo apologia contra a educação, Deus me livre. É sempre bom, mais e mais. Mas você acha que realmente a educação vai acabar com a criminalidade? Você acha que pessoas com diplomas vai fazer com que a criminalidade diminua? Não, não acontece. Vivemos numa época em que o conhecimento aumenta mais e mais a cada dia. Se o século passado era iluminado, hoje você sabe, nós temos muito mais conhecimento do que há 100 anos atrás. Quer ver que eu estou falando a verdade? Por exemplo, os mais antigos aqui. Tem vergonha de levantar a mão, não, por favor. Quantos aqui já foram à escola fazer trabalho porque só tinha livro na biblioteca? Cada um copia uma folha. Já fez isso daí? Os mais novos não lembram, né? Chega lá, cada um copia uma folha, vai 6, porque livro só tem lá. Antigamente não havia gráfica. Nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje. Nós temos muito mais conhecimento hoje porque a facilidade aumenta. Para você ter uma ideia, eu tenho um dicionário
que eu tenho no meu computador, que eu estudo a Bíblia. E é fantástico, esse homem gastou a vida inteira, chama Strongs, para escrever esse dicionário. Hoje, eu aqui, 2015, apenas digito uma palavra e aparece todos os versículos da Bíblia onde tem aquela palavra. Aparece no hebraico, no aramaico, no grego, aplicação, aparece tudo. Hoje nós temos muito mais conhecimento. Mas por que o mundo continua piorando? Por que o mundo parece que continua regredindo? Hoje, você não precisa ir a uma biblioteca para fazer um trabalho. Se você pegar o seu celular, ligar a sua internet, você vai conseguir baixar Camões, quem quer que seja. Mas mesmo assim nós vemos que o mundo tem piorado a cada dia, porque o grande problema não está na educação. O grande problema está no ser humano. O mundo tem conhecimento como nunca, mas continua perdido como sempre. Aumenta em conhecimento e inteligência, ao mesmo tempo que aumenta a perdição e a perversidade, porque o problema está em algo chamado homem, ser humano, está em nós. Enquanto nós não nascemos de Deus, como diz a palavra, o mundo não vai melhorar. Do contrário, vai regredir mais e mais a cada dia. As pessoas pensam, olha, precisamos dar educação aos pobres, daí a criminalidade vai diminuir. Será mesmo? Você acha que o problema de criminalidade e droga é só com pobre? Se você vai a uma faculdade, conhece alguém que vai, você sabe que o lugar daqueles estudiosos é o lugar onde nós vemos festas banhadas a orgias, cocaína e bebida. E são os estudiosos de hoje. Você já viu como tem bar perto de faculdade hoje? E como que prospera esses bares? E são o pessoal do conhecimento, o pessoal da inteligência, para mostrar que o mundo tem aumentado seu conhecimento a cada dia, mas tem se tornado perdido mais e mais. O problema, como eu disse, está no ser humano. Enquanto o homem não for transformado pelo poder de Deus, não há educação o suficiente para que ele possa ser moralmente melhor. A Bíblia diz que o homem precisa nascer de novo, e essa natureza que nós temos ser deixada de lado, e recebemos a natureza que vem da parte de Deus, que entra aqui nesse texto que eu acabei de falar para vocês, a respeito do novo nascimento. Há uns anos atrás, o então presidente Bill Clinton, dos Estados Unidos, ele teve um caso, se eu não me engano, com uma secretária, Mônica Lewinsky, secretária, camareira, eu não lembro. O pessoal mais antigo aqui deve lembrar. Você imagina, ele era o homem mais poderoso do mundo, tinha poder para fazer o que ele quisesse. Você acha que na consciência dele, ele também não sabia que aquele caso extraconjugal poderia acabar com a sua reputação, poderia acabar com o país, poderia acabar com o seu governo? É claro que ele sabia, ele tinha plena consciência disso, mas mesmo assim, fez o que é errado, porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido apenas da carne, nascido apenas dos pais natural, a Bíblia diz que esses são escravos do pecado. Eles sempre vão se ver como derrotados, não importa, seja rico, seja milionário, sempre vai estar escravizado ao pecado. Chegue diante de um drogado e diga, a droga está acabando com a sua vida, você está morrendo, isso aqui vai te levar à perdição. Sabe o que ele vai dizer? Eu sei, mas eu não consigo, parece algo que é maior do que eu. Às vezes é um cigarrinho de 5 centímetros que está destruindo a saúde dele, mas você vê ele sempre em derrota, porque o ser humano que não é nascido de Deus é escravo do pecado. Eu desafio você, compre um porquinho, não para fazer no Natal, mas ensine a ele boas maneiras, dê um belo de um banho nele, ensine ele a se sentar à mesa com você, a comer, recompense ele, se ele fizer coisas corretas, puna se ele fizer coisas erradas, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai correr para a lama, porque essa é a natureza dele. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Conta-se que uma vez, um escorpião estava diante de um lago, e ele não sabia nadar e precisava atravessar aquele lago. E então, ele chamou o sapinho de lado e disse, sapinho, meu amigo, preciso tanto da sua ajuda, me atravesse por aqui porque eu não sei nadar, senão eu vou morrer afogado. E o sapinho olhou e falou, escorpião, sai para lá, jacaré, eu conheço você, você é traiçoeiro, você é enganador, não vou. E então o escorpião disse, sapinho, usa um pouco de massa cinzenta, se é que você tem, e pensa comigo, se eu matar você, você vai morrer, e eu também vou morrer junto, eu vou afundar porque eu não sei nadar. E então o sapinho começou a usar o tic-tac e disse, é verdade, eu vou atravessar esse escorpião, ele não vai se matar. E então o sapinho foi nadando, lago, e no meio do lago sentiu uma fisgada, uma ferroada, no meio de sua costa.
Então ele olhou para trás e disse: mas Senhor escorpião, por quê? O Senhor sabe que eu vou morrer, que eu vou afundar e consequentemente você também vai morrer. Por que você fez isso? E o escorpião disse para ele: sapinho, eu sei que eu vou morrer, mas essa é a minha natureza. Eu sou traiçoeiro. Eu não sei fazer outra coisa que não seja isso. Você sabia que é a mesma coisa a respeito do ser humano sem Deus? Ele não sabe fazer nada mais, nada menos do que pecar cada dia mais com perfeição. Você pode mostrar para ele: isso aqui é errado. Isso aqui está te levando para o caminho errado. Isso aqui vai acabar dando em morte. E ele, talvez não com palavras, mas com as atitudes, ele vai dizer a mesma fala do escorpião: eu sei, mas essa é a minha natureza. Então, mais do que um novo ensinamento, mais do que um novo mandamento, mais do que ciência, mais do que conhecimento, o ser humano precisa da vida de Deus. O ser humano precisa que o Espírito Santo venha sobre ele, transforme a vida dele, então ele nasce de novo, para que daí ele possa vencer essas batalhas que dia a dia nós enfrentamos. Ele precisa de Deus, e o ser humano que não nasce da parte de Deus, ele jamais vai conseguir vencer essas batalhas. Mas segundo, e o último princípio: ter religião, mas não ter uma nova vida também não resolve. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Ter religião, mas não ter uma nova vida também não resolve. Olha o que diz o versículo 10 de João 3. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Nicodemos, para você entender melhor, ele era como se fosse o religioso da época. O padre, o sacerdote, o pastor, o teólogo. Tinha todo o conhecimento possível da letra. Mas, todavia, Jesus vem e diz para ele: você tem apenas uma mera religião, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado por Deus. Do contrário, você dentro da igreja, você vai para o inferno. Mesmo dentro de uma igreja, ouvindo os ensinamentos corretos, você ainda vai acabar indo para o caminho errado, porque você precisa nascer de Deus. Por que você acha que nós ouvimos tantos, inumeráveis, infelizmente, escândalos dentro da religião? Pastor ladrão, dólar na cueca, padre pedófilo. Só não vou estender a lista aqui, porque você sabe que a lista criminal é grande. Dentro da religião, absurdos que às vezes nós ouvimos e pensamos: nossa, mas nem lá fora. Eu acho que uma pessoa teria coragem de fazer isso. E dentro da igreja, aconteceu. Por que será que essas coisas acontecem? Escândalos que não acabam mais. Às vezes é aquela menina ou aquele menino que foi criado dentro da igreja. E você vê que aparentemente é uma pessoa certinha. Só que daí você descobre que na escola é um dos piores. É a mais safada, é o mais safado. E você pensa: olha, mas como pode? Os pais criam eles dentro da igreja. E mesmo assim, olha a atitude que eles estão tomando. É porque você ter religião e não ter uma nova vida, não adianta. É necessário que sim, se tenha religião, mas junto com ela, uma nova vida. A maioria das pessoas, às vezes, trocam apenas de religião, mas a vida continua a mesma. É um porquinho que tira uma camiseta amarela e põe uma camiseta vermelha. Mas continua sendo porco. Não passou a ser ovelha. Fora da igreja, o índice de divórcio no nosso país é 25%. De cada 4, um casamento divorcia. Sabe qual a porcentagem dentro da igreja? 25%. Mesma coisa. Não muda nada. Mas como assim? Nós sim pregamos que casamento é até que a morte o separe. E como pode divórcio que não acaba mais? É mera religião, sem nova vida. Eu vi uma vez um homem dizendo a respeito de um hotel especializado em convenções para todo tipo de pessoa, bandas de rock, sertanejo, inclusive igrejas. E esse hotel era especializado nesse tipo de convenção. E então eles fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte: quando tinha convenções de igreja, tinha o maior índice de pedido de filmes pornográficos. Convenções de igrejas. Mas que coisa! Nem lá os roqueiros, os muito doidos, os Bob Marley da vida, faziam esse tipo de coisa. Mas os religiosos eram os que mais pediam esse tipo de filme. Nós conseguimos entender o problema de Nicodemos aqui. Ele tinha, sim, uma religião. E a religião dele, inclusive, era certa. Só que mesmo assim, pelo fato de não ter uma nova vida, ele estava indo para o caminho errado. A única forma que nós conseguimos explicar, a única maneira
é que não adianta religião velha sem vida nova. Ou até mesmo uma troca de religião, mas continuando com a mesma velha vida. E ainda que a religião humana ensine coisas boas, eu não estou dizendo que as religiões aí de fora ensinam coisas erradas, não. Por exemplo, a maioria delas ensina que devemos amar o próximo, devemos perdoar. Quem diz que isso é errado? Todos nós sabemos que é correto, porque Jesus também ensina. O problema delas, sabe qual é? Elas apenas dão um mapa, mas aquelas pessoas que recebem esse mapa não têm a capacidade de cumprir. É mais ou menos o seguinte: eu chego diante de você e dou um mapa correto, e digo, se você seguir essas coordenadas, esse azimute, você vai atravessar essa selva de pedra, esses bichos, esses perigos, e vai chegar salvo do outro lado. Só que eu esqueço de olhar para você e ver que você é aleijado. Não adianta o melhor mapa do mundo, você jamais vai conseguir. E é isso que muitas religiões fazem, dão até o mapa correto, mas em compensação não capacitam as pessoas a cumprir aquilo que elas mesmas mandam. Jesus, ele viveu aqui, nessa terra onde nós estamos com o pé, nesse nosso planeta, 33 anos. Desses 33 anos, 3 anos apenas foi o seu ministério. O ministério dele foi curto, apenas 3 anos pregando. Mas você sabia que dos 33 anos que Jesus viveu nesse mundo, os evangelhos, os 4, em sua maioria, fala a respeito da última semana dele, do fim da vida de Jesus. Para mostrar para mim e para você o seguinte: Jesus, ele teve o melhor dos ensinos, mas não deixou nenhum livro escrito. A única coisa que ele escreveu foi na areia e depois apagou. Jesus não veio apenas nos dar um ensino moral. Jesus veio para nos dar a sua vida, para nos capacitar a termos uma nova vida. Ele veio, através da sua morte, proporcionar que eu e você pudéssemos receber a vida dele. Esse foi o grande objetivo de Jesus aqui, enquanto ele viveu. Não foi apenas ensinar coisas que você deve saber, como aplicar no seu casamento, como perdoar, mas Jesus veio dar vida para mim e para você, para que nós possamos nascer de novo, e então cumprir aquilo que Deus nos manda, porque do contrário, ser humano nenhum consegue, a não ser que ele nasça de Deus, que ele entenda o sacrifício que Jesus fez. Ele não veio mostrar para mim e para você um caminho, mas como ele mesmo diz, ele veio dizer, eu sou o caminho, não há outro além de mim, só eu posso levar vocês a Deus, ninguém mais. Em 1 Timóteo, Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há uma pessoa que pisou nessa terra, que pode pegar na nossa mão porque ele é homem, e que pode pegar na mão de Deus porque ele é Deus, e então fazer essa ponte. Do contrário, a Bíblia diz que não existe intercessor, a não ser Jesus Cristo. E ele veio morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos passar por essa ponte e ter uma nova vida. As religiões ensinam você como a ser melhor. Faça isso, isso, aquilo para você melhorar. O cristianismo é diferente. O cristianismo diz, não, você não precisa ser melhor para você ser aceito. Você precisa ser aceito por mim, para que daí então você possa mudar. O cristianismo é o contrário. Se algumas religiões dizem, você precisa mudar, você precisa fazer algumas coisas, largar disso, daquilo, para que depois então você venha a mim. O cristianismo fala diferente. Jesus diz, vinde a mim como estás, e eu vou capacitar você a ter essa mudança que você tanto precisa. Não precisa, tem algumas religiões que dizem, olha, faça isso, isso, aquilo, para que você alcance o céu, para que você alcance o nirvana, e daí então Deus vai te aceitar. Jesus é diferente. Jesus diz, vem do jeito que você está, não importa, pode vir, está arrebentado, está sujo, está destruído, não tem problema. Eu sou mestre em consertar. Talvez você já ouviu as pessoas dizerem a seguinte frase para você, pau que nasce torto nunca se endireita. Eu tenho uma boa notícia para você, sabe qual é? A profissão de Jesus era carpinteiro. Se tem alguém especialista em desentortar pau que nasce torto, esse alguém é o nosso Senhor. As religiões fazem mais ou menos o seguinte, já estou encerrando. Elas nos veem num buraco fundo, cheio de lama. E então lá de cima, eles começam a nos dar boas dicas, dizendo, faça isso, faça aquilo. Nos jogam um manual de escalada. E algumas até conseguem nos jogar uma corda. Só que eles se esquecem de ver que lá embaixo, por causa da queda, nós nos quebramos todos. E não tem a possibilidade de subirmos se não for através do auxílio de alguém.
a não ser que alguém desça lá no mais profundo poço, na mais profunda lama, e nos resgate. Do contrário, não tem solução para nós. E é isso que eu venho falar para você que Jesus Cristo veio fazer. Eu não sei como você chegou aqui, mas a Bíblia diz que você pode estar sujo, quebrado, moído, arrebentado, achando que talvez não tem mais jeito. Talvez você chegou aqui com aquela expressão: eu estou no fundo do poço, eu tenho tudo, mas não tenho nada, a minha vida é desgraça que não acaba mais, tristeza que não acaba mais. Mas se você fizer uma oração de fé, se você clamar a Deus de todo o seu coração, a Bíblia diz que esse Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime monte, que Ele vai descer como um raio, nem que seja no mais profundo abismo, na mais profunda lama, e vai resgatar você daquela lama do seu pecado, e vai te dar uma nova vida também, através do novo nascimento. Você precisa apenas crer que apenas Jesus tem o poder de fazer isso na sua vida. Assim como esses irmãos creem, assim como eles estão demonstrando publicamente que eu preciso de Deus, porque o batismo é isso, é a confissão de que eu sou pecador. E assim como Deus aceitou a cada um deles, assim como Deus aceitou a mim, pecador, idólatra, promíscuo, se você também fizer essa oração de fé, a palavra de Deus diz que hoje mesmo o Espírito Santo vai vir habitar em você, e você vai ser transformado pelo poder de Deus. Não importa como era a sua vida. Às vezes você sim até tem uma vida boa. Você diz: não, mas tenho uma boa família. Olha, eu tenho um bom emprego. Mas só você sabe o vazio enorme dentro do seu coração. Eu fui assim durante muitos anos. Eu achava que o dia que eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. O dia que eu casar, o dia que eu sei que é aquela moça, o dia que eu passar num bom concurso. E graças a Deus eu fui conquistando aquelas coisas pouco a pouco. Mas eu vi que nada preenchia o vazio, o rombo que tinha dentro do meu coração. Mas eu consegui entender uma vez a frase de um escritor russo chamado Dostoiévski, que ele diz o seguinte: no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio que nós temos, ele não pode ser preenchido com homens, mulheres, fama, sucesso, dinheiro, mas apenas com o próprio Deus. Meu filho, quando eu era pequenininho, ele tinha uma tartaruguinha, que tinha o casco dela, tinha estrelinha, bolinha, quadradinho, para estimular a criança a encaixar as coisas ali. E eu cansei de ver aquele menininho pegando a estrela e colocando a bolinha, e dando murro para que aquilo pudesse entrar, e não dava certo, e quebrava tudo. Sabia que com Deus também é mais ou menos assim? Talvez você tenha tentado preencher esse vazio dentro do seu coração, durante anos, com coisas, com pessoas, com conquistas, e até mesmo com uma religião, como diz aqui, que era o caso de Nicodemos. Mas você não conseguiu, porque você precisa de Deus. No coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Você precisa se reconciliar com Deus. E como que eu faço então para nascer de novo? Talvez você esteja se perguntando. Como eu posso nascer de novo? A Bíblia diz que apenas através da fé. Não precisa dar um centavo para a igreja. Não precisa fazer nada de boa obra, cesta básica para asilo. Nada contra, quer fazer, faça. Mas para você receber a vida de Deus, a única coisa que você precisa é ter uma oração de fé. É fazer uma oração de coração, ainda que seja curta, ainda que seja pequena, mas que seja com fé, dizendo: Deus, me perdoa dos meus pecados, tem misericórdia da minha vida e me aceita. E se você fizer essa oração com fé, hoje mesmo a Bíblia diz que o Espírito Santo vai vir sobre sua vida e vai transformar a sua história. Mas você precisa crer. Talvez você pense: mas algo tão grandioso é tão simples assim? É, simples assim. Simples assim como você veio ao mundo, como eu vim. Nós viemos ao mundo de algo simples, de uma maneira simples, talvez de uma relação íntima de 3 minutos. Agora, se um esperma, um ser microscópico, pode gerar uma vida como nós, inteligente, que pensa, que fala, que sente, que chora. Você acha que uma oração com fé a um Deus soberano e poderoso não tem o poder de fazer de você uma nova criatura? Não tem o poder de te libertar daquilo que tem te escravizado há anos? Não tem o poder de vir e transformar você por inteiro? Claro que tem, mas você precisa crer. Crer que Deus é poderoso e que se você fizer essa oração com fé, Deus vai te aceitar, não é amanhã. Você não precisa mudar para você voltar. Mas como eu disse, você precisa ser transformado por Deus para que daí então você possa ser mudado. E para terminar,
Só vou ler aqui uma pesquisa que eu coloquei aqui. Uma vez um jornalista, ele entrevistou um grande repórter brasileiro sobre a prostituição de meninas na Amazônia. E é bem curtinha essa entrevista, olha o que ele diz. O entrevistador então perguntou para ele, como é que são essas garotas? Ele respondeu, garotas de 14 anos com aparência de 40, cheia de doenças. O entrevistador perguntou novamente, o que mais te angustiou? Ele disse, foi ver prostitutas brincando com bonecas esfarrapadas, assim como elas. E então ele fez a última pergunta, o que mais marcou você? Ao ponto que o repórter respondeu, eu já li Fernando Pessoa, James Joyce, e eu nunca vi eles falarem algo tão profundo como eu escutei de uma dessas meninas. Ela disse o seguinte, escuta, moço, será que tem jeito da gente começar de novo? Será que tem jeito da gente morrer e nascer outra vez? A resposta para essa pergunta está nesse texto que nós acabamos de ler. Se você fizer uma oração com fé, não interessa como foi a sua vida daqui para trás. Deus vai transformar você daqui para frente. E você vai ser uma nova criatura, não mais escravo do pecado, não mais escravo da angústia, não mais escravo de uma vida medíocre, que às vezes você tem tudo. Mas você sabe o quão medíocre é a sua vida. Quando você põe a sua cabeça lá no travesseiro para dormir, você sabe, a minha vida é angústia em cima de angústia. E você lembra lá do Michael Jackson, que o seu natural morava lá em Neverland, na terra do nunca. Só que o eu dele morava num asilo, numa favela, sem ninguém. Mas se você crê nisso aqui que eu estou falando para você, porque não sou eu que estou falando, mas o que a palavra de Deus diz, e você fizer essa oração de todo o seu coração dizendo, eu creio, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor venha na minha vida, uma oração simples, mas com fé, Deus vai transformar você, assim como Ele tem transformado a vida desses irmãos que estão aqui para se batizar. Você que talvez veio convidado por eles, eu não preciso colocar aqui, ó, o fulano fazia isso, agora faz aquilo. Você sabe. Os companheiros de cachaça do Alexandre. Desculpa. É que ele fala para mim, o fulano lá da rua, lá, hoje em dia, não fala mais comigo, só porque era companheiro de cachaça. Hoje eu chamo ele para ir para a igreja. Mas você que conhece a cada um desses, você sabe o quanto que eles têm mudado. Eu não estou dizendo que eles são perfeitos a partir de hoje. Não. Eles ainda são gente. Não são anjo. Você ainda vai vê-los errar, assim como todos nós aqui erramos. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. E esses irmãos estão provando que eles são nascidos de Deus, confessando diante de Deus e diante de todos vocês que estão aqui, que eles se arrependem dos seus pecados e creem que apenas Jesus Cristo tem o poder para salvar a vida deles. Amém? Você pode ficar de pé, por favor?